Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 58.140 dólares. Bitcoin que não consegue romper os 60k ontem e tem uma quedinha hoje. Meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que mudou desde ontem e quais possíveis oportunidades podemos ter nas próximas horas. Além disso, quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, BTT, Chilis, DOT, Ethereum, Link, Litecoin, Tron, Win e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você ainda não sabe, no projeto do Zero a Trader, todos os dias eu e uma equipe de traders profissionais analisamos aí mais de 100 criptomoedas procurando oportunidades. Nós fazemos isso tudo ao vivo aqui na plataforma da Belo Trade. Se você quiser conhecer esse trabalho, eu recomendo você ir no primeiro link da descrição e conhecer o projeto, tá bom? Porque além do curso e da mentoria, vocês também têm acesso a esse trabalho diário que a gente chama de live trading. Você vai ter 60 dias com a gente aqui ao vivo para tirar todas as suas dúvidas e para discutir sinais e para aprender realmente na prática a operar criptoativos, tá bom? Então, antes de começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que nós vamos ver hoje, né? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com o Bitcoin no 4 horas, relembrar, e também no curto prazo. Além disso, hoje quero mostrar aqui para os scalpers qual é o ponto importante que o Bitcoin precisa demonstrar força, já que a gente rompeu um padrãozinho aqui para baixo nas últimas horas. E também quero fazer a análise das altcoins, tá? A análise das altcoins hoje vai ser aqui no TRDR, então eu vou unir uma análise básica, técnica, com a análise de sentimento dessas 10 altcoins. Tranquilo? Antes de começar hoje, um recado rápido para vocês, investidores. Tá rolando um stake novo, tá? O stake da TLM ou Alien Worlds. Então vale a pena você conhecer e aplicar o seu capital aí, principalmente se você tiver em BUSD ou se você estiver holdando BNB para o longo prazo, tá bom? Então é uma oportunidade aí para ganhar quase sem risco. Se você ainda não conhece o stake e as launch pools, tem vídeo no tutorial do canal, tranquilo? Vamos lá. Vamos começar aqui então falando um pouquinho da nossa análise do Bitcoin. No Bitcoin, o primeiro ponto aqui que a gente consegue analisar é que a gente continua numa tendência de alta, tá? A nossa quedinha que tivemos aqui nas últimas horas não foi suficiente para a gente perder a nossa tendência de alta. Quando eu acho que a gente pode começar a ter problemas aqui, quem sabe, né, começar a ter que olhar um pouco mais para baixo. Se o Bitcoin consegue romper com volume e com um candle significativo, essa região dos 57 mil dólares, tá? Se a gente rompe essa região, para mim é problema. Por quê? Porque a gente não fecha um candle aqui abaixo desde o dia 29 de março. Então, a gente sempre tá brigando aqui em cima e tá denotando que essa é uma zona de suporte. Se fecha aqui embaixo, para mim, teremos problemas, tá? Assim como a resistência que temos que passar é o range entre os 59.300, que a gente não conseguiu fechar ontem acima, e os 60 mil dólares, uma confirmação um pouco maior, tá bom? Passou dos 59.300, ótimo sinal. Passou dos 60, confirmação de que provavelmente vamos ter máxima histórica, tá? Então esses são os pontos no longo prazo que eu ficaria de olho. Olhando mais no curto prazo aqui, no 15 minutos, a gente pode ver basicamente que a gente formou uma zona de resistência nessa região. Então é a região assim mais importante para mim, tá? Mas eu vou discutir também um pouquinho, olha só, desse mini rompimentozinho que a gente teve aqui e tá tentando recuperar agora. Porque se a gente recupera e ultrapassa esses topinhos aqui, a gente pode ter o preço pelo menos retestando essa região próxima aos 59. Então vamos aqui para o Trading Light para a gente fazer uma análise mais de Price Action. Vamos lá. Investidores, a gente tem uma queda aqui do preço depois de formar esse padrãozinho de continuação sem muito volume, deixando aqui algumas pessoas perdendo dinheiro nas liquidações, né? Repara que a gente tem instituições nesse momento na região dos 57.500 dando um suporte, ou seja, é um suportezinho de curto prazo, correto? E a gente começa a ver também instituições tentando fazer o preço subir aqui, ó, colocando pressão no preço. Se a gente consegue se manter acima desses 58.500 dólares, tá? É onde a gente começa a ter algumas ordens aqui, eu acho que poderia mostrar pra gente que o preço vai lá retestar essa zona de resistência mais próxima aqui aos 59 mil dólares, tá bom? Então seria bom a gente conseguir formar um pivô acima desses 58.400, demonstrando força.
Mas, a partir de uma análise de sentimento, eu vou te mostrar por que eu não estou mais tão otimista assim com o Bitcoin, né? Os nossos indicadores de sentimento, eles estão bem voláteis, tá? E o que está me chamando a atenção aqui é o que aconteceu nas nossas últimas horas, né? Em especial quando a gente estava tentando romper a nossa região ali dos 59.300 e dos 60 mil dólares. Repara aqui, na nossa consolidação, deixa eu chegar mais próximo aqui e dar uma limpada aqui. Quando a gente chega mais próximo aqui do preço, a gente consegue ver que a gente estava consolidando aqui o nosso indicador, né? Basicamente, o preço estava consolidando entre essa região aqui dos 59 e os 58. E olha o que está acontecendo com o nosso long short ratio, que é um grande indicador para a gente ver se um rompimento vai acontecer ou não. Você consegue ver que ele sai aqui da região próxima aos 2,3 e chega a 3,20. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A maioria das pessoas estão acreditando que o preço vai romper para cima. Por isso, a maior probabilidade é ele não romper. Então, a gente rompe para baixo nesse momento e a gente continua aqui com o nosso long short ratio acima de 3. Então, isso aqui que era algo positivo, olha só, que daria perspectiva para a gente acumular aqui nessa região abaixo dos 58 mil dólares, até nos 58, né? Agora, para mim, denota risco, tá? Denota que, basicamente, a gente tem muita gente entrando em long e se muita gente está entrando em long, a gente tem um risco aqui nessa operação. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria realmente do preço demonstrando força, rompendo as resistências e isso aqui caindo, tá bom? Quando estiver acima dos 3 aqui, eu não consigo ficar tão otimista assim no Bitcoin. E vocês vão ver que pela análise das altcoins, a gente também tá vendo muito isso, tá? A gente tá vendo muitas altcoins com o long short ratio pumpando nas últimas horas. Isso não me parece um bom sinal. Tranquilo? Mas, é claro, não vamos fechar os olhos para a tendência de alta do Bitcoin e para que, se a gente consegue passar essas resistências, principalmente ali acima dos 59.300 dólares, é uma demonstração de força que pode fazer o preço continuar a alta e a gente ir romper máximas históricas, tá? Então, muita atenção às resistências aí e atenção aos indicadores de sentimento que, em especial nessa última semana, estão variando bastante, né? Então, tomem cuidado aí. Vamos continuar aqui a nossa análise agora, já indo para as altcoins, né? Vamos falar das altcoins, começando aqui da ADA Cardano. E hoje eu quero falar com vocês de uma maneira bem simples, né? Como a gente faz as nossas análises técnicas unindo a análise de sentimento. Vamos lá. Primeiramente, uma coisa que a gente sempre tenta é unir a análise técnica com a análise de sentimento. Ou seja, a gente não tenta adivinhar topo numa tendência de alta, a gente não tenta adivinhar fundo numa tendência de baixa. A gente sempre tenta tradear a favor da tendência, né? E quais indicadores a gente consegue ver a tendência? Pô, são vários, né? A gente pode utilizar Fibonacci, mas eu gosto muito da média exponencial de 72 períodos, porque ela tipicamente está em pontos importantes do gráfico. Se o preço está acima, eu devo olhar mais para long. Se ele está abaixo, eu devo olhar mais para shorts. Então, de cara aqui, a gente já vê que a ADA está em tendência de alta, né? Em especial, a gente tem um rompimento muito bonito aqui, nessa região dos 1,30, e uma queda significativa que levou o preço a liquidar, olha que incrível, 10 milhões de dólares, tá? Então, o preço pumpa, as sardinhas todas compram aqui em cima e as instituições mandam o preço para o outro lado e liquidam 10 milhões de dólares, tá? Então, lembre-se, a gente está num mercado volátil nesse momento, a gente está num mercado que as altcoins estão subindo muito. Então, você comprar em topo não é algo nesse momento que faz sentido, tá bom? Você sempre tem que esperar uma retração. E a retração normalmente vai vir com as pessoas sendo liquidadas. Aí é o seu momento de compra, tranquilo? Nesse momento na ADA aqui, eu tava bem bullish nela, a gente até fez um sinal nela essa semana, porém, as últimas horas me deixam um pouco preocupados. Por quê? Porque a gente tava aqui com uma confirmação de um rompimento com o Open Interest e queda no Long Short Ratio, inclusive queda também no CVD, mas desde a nossa consolidação aqui, que foi hoje de manhã, a gente tá vendo o nosso Long Short Ratio pumpar e o nosso CVD subir muito, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estão acreditando em long. Então, isso aqui me deixa um pouco preocupado com a ADA e não é uma que eu pensaria em long nesse momento. Mas eu entendo que estamos numa tendência de alta, enquanto não perder esse fundo aqui, ó, nos 1,16, a moeda pode continuar alta, tá bom? Mas não é uma que a gente faria um long neste momento. Tranquilo, investidores? Continuando aqui e indo já para a BNB. Na BNB, a gente consegue analisar aqui de uma maneira muito clara, né, essa nossa tendência de alta e como ela é formada, né? Repara que desde aqui dessa região de fundo dos 220 dólares, a gente está o quê? A gente está com o nosso long short ratio despencando, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma tendência muito clara de alta aqui do nosso preço e a gente tem basicamente aqui, olha só, as pessoas apostando na queda, tá? Então, um long short ratio de 8, ele tá neste momento aqui em 2,4. Isso é um sinal de que provavelmente a gente pode continuar essa alta. Mas lembre-se, quais são os pontos que você deve tentar entrar? Tipicamente próximo a essa média 72 e quando a gente tem liquidação. Então a gente tem alguns exemplos aqui de boas entradas, tá?
E basicamente, nesse momento, o que eu esperaria? Uma queda, uma liquidação forte, para aí você pensar em se posicionar na BNB. É claro que se posicionar com stop, tá bom? Você comprar depois de uma alta dessa aqui, você pode sim ter uma correção aí de 20%, 30%, e você basicamente ficar preso para sempre. Então, qualquer compra no mercado extremamente esticado, ela necessariamente tem que ser uma compra com stop, tá? Mas nesse momento aqui a BNB tá muito bonita, tá basicamente subindo com o long short ratio caindo, o open interest também tá subindo, corroborando a tendência. A única coisa que eu esperaria é se aproximar da média 72 e basicamente ter liquidação, tá? Repara que para mim não tem que necessariamente ser da média de 1 hora, porque dependendo de qual tempo gráfico você for utilizar, a sua relação risco-retorno e a sua operação vai ser diferente, tá bom? Mas espera uma retração, espera um ponto de liquidação, isso aí, sem dúvidas, independe de tempo gráfico. Tranquilo? Continuando depois da BNB, a gente tinha qual mesmo? BNB, BTT. BTT, infelizmente, não tem no TRDR, então eu vou fazer só uma análise técnica, tá bom? Porque a gente acabou de colocar a BTT aqui nos futuros, né? Então calma aí, deixa eu colocar aqui a BTT no spot, né? Vamos lá, BTT ela tá em tendência de alta, né? E basicamente aqui, que bom, né? Que bom que a BTT tá na Binance Futures agora, em breve vamos começar a operá-la bem mais. Mas vamos lá, a gente tá aqui numa tendência de alta bem clara nesse momento e um rompimento aqui pode dar uma oportunidade pra gente, tá? Se a gente romper essa linha de tendência aqui, eu ficaria de olho nesses 10, 20 aqui desse topinho importante. A gente pode ter uma entrada com um alvo pelo menos nesses 11,70. Estão vendo que se a gente chegar um pouquinho mais próximo aqui é o ponto de controle? Então isso faz o quê? Isso me faz ter uma operação aqui de mais curto prazo. Tem um gapzinho aqui, se romper esse topinho, você pode ter essa operação com um stop curtinho aqui nesse fundo, tá bom? Não estenderia mais do que isso, porque o ponto de controle está aqui, a gente não gosta de trabalhar contra ele. Tranquilo? CHZ que nos últimos dias foi adicionada aí no nosso TRDR, né? Agora a gente passa a operar ela bem mais. Vamos lá. CHZ, a gente basicamente tem aqui uma situação um pouco complicada, na minha opinião, né? A gente tem essa linha de tendência aqui que precisa ser rompida para a gente ficar um pouco mais bullish nela, tá? E eu sei que pela análise técnica aqui, infelizmente a gente não consegue ver tanto no passado aqui, a gente meio que tem um gapzinho aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, assim, eu tomaria cuidado com a CHZ, porque ela está perdendo um ponto importante, ela pode corrigir bem mais. Então, eu só pensaria em entrada se a gente conseguir passar aqui dessa região dos 52 centos, tá? Então, tá um pouco distante, ela é uma criptomoeda que subiu muito e eu realmente não estou muito otimista, em especial com este nosso volume aqui de armadilha, que tentou romper e não conseguiu a região, tá bom? Se a gente olhar o sentimento aqui, a gente pode ver que até estava legal, né? A gente teve uma queda aqui, basicamente de 5 para 2, nesse nosso long short ratio, né? Talvez por isso a gente teve esse pumpzinho, mas não conseguiu segurar e já tá voltando com o long short ratio voltando a subir, tá? Então não vejo aqui grande questão no sentimento que nos faça ficar bullish na moeda, né? Eu vejo sim, né, uma coisa muito interessante, uma queda muito forte aqui, basicamente de 54 milhões no open interest, a gente indo aqui para 38, o que é isso, cara? São as instituições tirando as pessoas do long delas, né, basicamente isso aqui, para depois darem esse pumpzinho, tá? Então, sempre olhem quando a gente tem grande queda no open interest, quando a gente tem muita liquidação, é um sinal de que as instituições podem fazer um movimento para o outro lado. Tranquilo? Continuando, DOT. Deixa eu pegar um aqui. DOT, Ethereum e Link. Vamos lá. A DOT era até uma que a gente estava pensando em fazer um long hoje, nesse possível rompimento aqui. Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que nas últimas horas aí o nosso long short ratio está pumpando, assim como o nosso CVD. Então isso aqui impede a gente de fazer operações de long na DOT, mas ainda estamos em tendência de alta, tá? Eu só ficaria preocupado se a gente perdesse essa região de fundo aqui que a gente deixou nos 42, porque aí estaria rompendo um triangulinho para baixo, e se eu não me engano, abaixo desse triângulo não tem tanto suporte assim, até a região aqui, olha só, dos $40, tá? Então eu tomaria cuidado com esse triangulinho, mas nunca shortaria a criptomoeda, porque ela está em tendência de alta aqui claramente, né? Inclusive saindo de um ponto importante. O que eu gostaria de ver? Um rompimento para cima dessa região dos 45, ainda está meio longe, né? $45, com os nossos indicadores de sentimento melhorando. Tranquilo? ETH. Vamos lá, ETH era outra criptomoeda aí que estava com basicamente o long short ratio caindo, né?
E ainda tá, né? Tá meio indeciso, digamos, aqui nas últimas horas, né? Mas a gente basicamente saiu aqui de 3,20 no fundinho até chegar a menos de 2. Nesse momento a gente tá aqui em 2,4, não dita muita coisa, tá? O que eu sempre falei com vocês do Ethereum, pô, espera a gente ter liquidação para aí você pensar em entrada. Então olha como as liquidações próximas das médias, aqui nem tanto, né? As liquidações próximas das médias te dá boas oportunidades com boa relação risco-retorno, tá? Então, basicamente é isso que eu estaria de olho aqui no Ethereum. Nesse momento eu também traçaria esta linha de tendência e ficaria de olho para um rompimento aqui da máxima histórica. Se a gente romper e os indicadores de sentimento confirmarem, a gente tem um long. Mas lembrem-se, tomem cuidado em entrar em rompimento de topo, tá? Eu só entro em rompimento de topo com muita confirmação de rompimento, eu e toda a equipe, tá bom? Então tomem cuidado porque pode ser uma armadilha para a gente basicamente desandar. E é importante até falar com vocês aqui, investidores, a gente está atualmente meio numa out-season. A gente consegue ver aqui que a dominância, apesar de ter dado uma subidinha hoje com a queda do Bitcoin, ela continua caindo, tá? Então a gente deu basicamente uma respirada hoje aqui e já voltou a cair. Então isso ainda denota risco pra gente. Então as operações que eu tô vislumbrando aqui com vocês são operações que vocês têm que ter responsabilidade, que vocês têm que colocar o stop, tá? Comprar as criptomoedas agora na máxima histórica, ou próximo da máxima histórica, sem colocar stop, caras, é doideira, tá bom? É muito arriscado. Você não tem uma boa relação risco-retorno para fazer isso agora. Você pode ter, são boas oportunidades quando o preço volta, liquida essas pessoas que acabam comprando no local errado, e aí sim você tem uma operação com relação ao risco-retorno, tá? Comprar agora para segurar para o longo prazo, pô, é claro que a gente não pode julgar todos os projetos e todas as análises, mas a gente está num ponto arriscado. No mínimo, eu esperaria a gente ter uma correção aqui da dominância para a gente ir buscar, por exemplo, essa média aqui do 1 hora, ou até mesmo essa média no 4 horas. Até temos um alerta aqui no 59 para começar compras de longo prazo nas altcoins, tá? Então, quando a dominância está esticada assim, tipicamente você não quer pensar em comprar para o longo prazo, você quer pensar em fazer esses trades aqui que eu estou te passando. Mas se ela dá essa recuada aqui, pô, aí a gente vai encher o carrinho pensando em swing trades para o longo prazo. Beleza? Continuando aqui agora, então, indo já para a análise do Ethereum. O Ethereum já falamos, depois do Ethereum veio a Link. Link Litecoin. Vamos lá, Link nesse momento, né, tá rompendo o máximo histórico e aqui a gente teve uma grande oportunidade de entrada, né? Infelizmente não vi essa oportunidade, porque olha só, o preço voltando aqui na nossa linha de tendência, desculpe, na nossa média 72, né, e olha o tanto de liquidação que tem aqui, né? Então o que é isso, investidores? Isso são muitos investidores comprando errado, principalmente as sardinhas, né, compram errado, compram em topo assim, e que as instituições fazem? Manda o mercado para o outro lado para estopar e liquidar esses caras. E esses caras que acabam comprando no local errado, eles servem de liquidez para as instituições continuarem mandando o preço para cima. Então, esperem as retrações, tá? Eu acho que essa é a principal dica do dia. Mas, basicamente, né, a gente está aqui com uma situação... Numa hora não tá tão legal, mas eu vejo que no curto prazo está melhorando aqui a Link. Vocês estão vendo que a gente está rompendo para cima e está caindo aqui? Então a gente poderia ter uma operação de curto prazo aqui. Eu não vou arriscar porque o preço está muito esticado. Mas se você faz uma operação de curto prazo com um sentimento a seu favor, você tem que ter um stop de curto prazo também, tá? Eu não vou fazer porque eu não vejo tanta confluência assim. Mas lembre-se, não é porque está tudo esticado que a gente não pode operar. A gente só tem que deixar o nosso stop menor. Tranquilo, investidores? Continuando então indo para o Litecoin. Vamos lá, Litecoin parece legal, né? Litecoin parece legal porque a gente está tendo uma queda aqui no nosso long short ratio nas últimas horas e a gente teve muita liquidação. Olha essa acumulação aqui de 8 milhões de dólares na Litecoin, tá? Quando eu falo assim, são liquidações agregadas nas principais exchanges, tá? Então isso aqui é uma grande oportunidade de compra, tipicamente, tá? E tá legal, tá me cheirando bem isso aqui. Basicamente o que eu esperaria aqui era outra queda para liquidar e aí sim a gente entrar, tá bom? Outra possibilidade, traço o padrão gráfico aqui, espera o rompimento para cima e entra. Beleza? Continuando aqui e indo para, depois da Litecoin, Tron, Win e Ripple. Tron é outra que subiu muito também, teve uma correção aí nos últimos dias. Basicamente o que a gente tem na Tron é uma correção não muito bonita, né? Por quê? O ideal, quando a gente tem essas correções, é a gente ver o preço dando, o long short ratio dando uma quedinha, né? E o CVD não fazendo muita coisa. Mas repara que o nosso long short ratio está subindo e o nosso CVD também. Então isso não é muito bom, tá? Inclusive se a gente chega mais próximo aqui, vocês vão entender o drama. Na nossa mini tendência de baixa aqui do 15 minutos,
a gente tem basicamente o nosso long short ratio caindo e o nosso CVD subindo. Então isso aqui basicamente é uma confirmação dessa mini tendência de baixa. Então eu não ficaria muito otimista com a Tron, tá? Isso quer dizer que eu vou shortar ela aqui? Não, porque eu estaria shortando justamente nos pontos de compra, né? Justamente no ponto de suporte da média de 72. Então a dica também que a gente tem é que a gente sempre tenta operar todos os tempos gráficos a nosso favor. Se eu estou em tendência de baixa no 15 minutos e tendência de alta no 1 hora e no 4 horas, eu tipicamente não vou querer me arriscar, tá? Na Tron, o que eu vou querer ver aqui? Um rompimento desse padrão para cima e basicamente isso aqui caindo. Se isso acontecer, apostamos na alta da Tron novamente. Beleza? Continuando a WIN. A WIN que também não tem na Binance Futures e nem no TRDR. Então vamos dar uma olhada aqui na WIN. A WIN é uma também que subiu muito, né? Muito forte nos últimos dias. E basicamente, né, o que a gente tem é uma correção natural do preço, na minha opinião, tá? Eu não tenho os indicadores de sentimento aqui, então eu vou ter que quase ficar cego aqui para ver, mas eu praticamente traçaria um Fibonacci aqui e veria que a gente testou uma zona importante de 0,5, tá? Porém, a gente também consegue enxergar que o preço subiu nos últimos dias aí, pô, cerca de 700%. Então, quando o preço subiu 700%, eu fico longe, tá, dessas moedas. Eu realmente não gostaria de comprar por longo prazo, nem pensar. Mas, assim, de operar, até pode ser legal, pode ser interessante, mas eu realmente não gosto muito de operar essas criptomoedas que estão loucas aí, só subindo, porque uma hora ou outra a gente cai, tá? Para operar essas criptomoedas, a gente precisa da análise de sentimento, na minha opinião. A gente precisa fazer compras quando as pessoas são liquidadas, tá? Nesse momento, por eu não saber a liquidação, eu não consigo ter uma análise concreta que parece que eu tô caolho. Mas, dando um exemplo da análise técnica aqui básico, a gente tem esse topo em 230 que é importante, e a gente tem basicamente esse fundo aqui, até a região aqui dessa região dos 180, que também é significativa como suporte, tá? Para onde romper, a gente pode ter uma continuação dessa tendência. Se romper para cima, eu olharia mais para os 270, se romper para baixo, eu olharia mais para esse ponto de controle em 125. Tranquilo? Continuando aqui, o Ripple. Ripple é outra também que está pumpando, né? Então vamos dar uma olhada aqui na Ripple. Ripple no 1 hora. Vamos lá, a Ripple no 1 hora a gente consegue enxergar que o nosso long short ratio também ajudou, né, a mostrar que ela ia continuar alta, né? É claro que talvez é difícil você prever que ela vai subir tanto assim, né? E ela nem deu tantas oportunidades assim pra gente operar. Mas o que a gente consegue enxergar neste momento é que a gente está numa tendência de alta com o nosso long short ratio caindo aqui basicamente desde o começo de abril, né? A gente estava aqui na região em 5 e agora a gente está em 2, né? Então essas tendências de altas muito fortes, elas tipicamente acontecem com isso aqui, vocês estão vendo? Com as pessoas apostando na baixa. E por quê? Porque as pessoas que apostam na baixa numa tendência de alta, elas acabam sendo liquidadas, dando liquidez também para as instituições. Então, as grandes instituições, elas atualmente, em movimentos assim, para elas é tudo. Por quê? Porque elas pegam liquidez de pessoas shortando errado e elas pegam liquidez também de pessoas que compram em topo errado. Então, qual a melhor maneira de você não cair nessa e não ter o seu capital como liquidez para as instituições? É você comprar justamente nos pontos onde as pessoas estão perdendo dinheiro. Então, se muita gente foi liquidada aqui, você tem que pensar em compra. Se muita gente é liquidada para cima, você tem que pensar não em short, você tem que pensar em realizar lucro, tá bom? Porque nunca é bom, né? Nunca é ruim, né, colocar dinheiro no bolso. Então, nesse momento aqui na Ripple, eu não vejo muita coisa pra gente fazer. Repara que a gente tá bem distante até da nossa média do 15 minutos. Eu só ficaria de olho, realmente, né, para testes aqui nessa região. Quem sabe se a gente voltar aqui próximo ao Zoom. Até tava de olho hoje na live. Infelizmente não consegui pegar aqui esse long, que seria muito bom. Mas se voltar aqui mais próximo aos 1 e pouco e tiver liquidação, você pode ter uma entrada no curto prazo, tá? E entradas no curto prazo, você tem que deixar o stop curto também. Correto? Você também poderia operar esse rompimento desse triângulo ascendente, mas aqui eu acho doideira, tá? A gente tem muita moeda que forma esses padrões, rompe falso, igual a gente tem aqui, por exemplo, e depois volta. Então, tipicamente, a gente não gosta de operar rompimento assim de... não é a máxima histórica da Ripple, né, mas é máxima aí de muito tempo. Então eu não operaria. Eu esperaria uma queda com liquidação para entrar a favor da tendência de alta. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembra vocês que eu vou deixar no primeiro link da descrição
o projeto do Zero a Trader e tem lá no site um WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Se você tiver alguma dúvida como funciona o trabalho, como que a gente faz para analisar mais de uma vez, inclusive, mais de 100 altcoins no mercado, pergunta lá que você vai entender que é completamente dinâmico, é completamente ao vivo e você vai conseguir, a partir daí, estar por dentro de um escritório profissional de trading, onde eu e a equipe da Belotrade pensamos em oportunidades todos os dias. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. E hoje eu vou colocar a musiquinha Vai Que Dá Sorte pro Bitcoin. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish calls in 13 time frame. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go